Câmeras de segurança registraram 2 tentativas de sequestro em São Paulo. Em uma delas, era uma vítima do golpe do encontro por aplicativo. Uma pesquisa apontou que quase a metade dos alunos da rede pública paulista já sofreu algum tipo de violência nas escolas. Importunação sexual. A polícia prendeu um suspeito dentro da Universidade Federal de Pernambuco. E uma passageira flagrou um homem tirando fotos dela dentro do ônibus em Minas. E ainda, Santa Catarina decreta situação de emergência em hospitais para combater a dengue. E o governo do Paraná contrata leitos particulares para atender pacientes graves. E um vídeo mostra guardas abandonando os presos durante o incêndio que matou 38 imigrantes no México. O Jornal Hoje está começando. Pesquisa divulgada agora há pouco mostra que praticamente a metade dos alunos da rede estadual de São Paulo foi vítima de violência na escola. 1 em cada 5 professores também. A rede estadual de ensino de São Paulo é a maior do Brasil. A pesquisa divulgada hoje aponta que 48% dos estudantes com 14 anos ou mais e 19% dos professores sofreram ao menos um tipo de violência no último ano. Isso significa que 1.100.000 estudantes do ensino fundamental 2 ou médio e 40 mil professores foram vítimas de violência dentro da escola ou no entorno dela. A pesquisa da POSP e do Instituto Locomotiva aponta que 1/3 dos alunos sofreu com bullying, 24% com agressão verbal. Também há relatos de discriminação, agressão física, furto, assédio moral e sexual. Entre os professores, 12% foram vítimas de agressão verbal. Os educadores ainda relataram serem vítimas de bullying, furto, assédio moral, assalto e agressão física. Os alunos que mais precisam de educação de qualidade são os alunos de periferia. No entanto, a pesquisa deixa clara que são esses os alunos as maiores vítimas de violência. A violência é tão generalizada nas escolas que alguns desses casos nem chegam para os professores. Casos de bullying que os alunos têm vergonha ou receio de relatarem para o próprio professor. Os pesquisadores também perguntaram a percepção de alunos, seus familiares e professores sobre o agravamento dos problemas de saúde mental por causa da pandemia. Os números mostram que quase a totalidade concorda que questões como esgotamento e ansiedade se tornaram comuns no ambiente escolar. Os pesquisadores entrevistaram 2.600 pessoas entre 30 de janeiro e 21 de fevereiro. A divulgação dos resultados foi antecipada por causa do ataque feito em uma escola da zona oeste de São Paulo na segunda-feira. Ontem, a justiça determinou que o estudante de 13 anos que matou a professora Elizabeth Tenreiro, de 71 anos, esfaqueou outras 3 professoras e um aluno, vai ficar internado provisoriamente por até 45 dias, até que saia uma sentença de qual medida socioeducativa o agressor terá que cumprir. Ele foi representado pelos atos infracionais equiparados aos crimes de injúria racial, agressão, homicídio qualificado e 3 tentativas de homicídio. Hoje, a professora Nacelle, que recebeu alta do hospital ontem, falou com o produtor Anderson Colombo. É a primeira entrevista dela desde o ataque. Professora, diante dessa situação que a senhora sofreu, essa violência, como que a senhora pensa em voltar ao trabalho? Oxe, no dia 9. Passando meus 14 dias de licença, eu já vou voltar, se Deus quiser. Só não vou voltar se eu não tiver com os pontos curadinhos, mas eu não vou. Isso não vai me abater, não. O repórter Bruno Tavares conversou com as professoras Cíntia Barbosa e Sandra Pereira na escola Tomásia Montoro. As duas, ainda abaladas com a morte da professora Beth, falaram como estavam se sentindo. Foram elas que imobilizaram e tiraram a faca da mão do agressor. Não sei se é heroína, né? Porque a gente sente heroína quando a gente consegue transformar a vida deles, né? Sim, consegue mostrar um caminho, que eles persigam seus sonhos mesmo. Mas eu acho que a gente agiu, porque além de ensinar, a escola tem um papel de proteger. Não tenho a intenção nenhuma de desistir da educação, das crianças, de um mundo melhor, de pessoas melhores. Isso é empenhativo e isso custa. E a gente precisa ter essa força até em respeito e em memória a Beth. Apesar de toda essa dor, né, relacionada à perda da Beth, é um estímulo, né, para todos nós a gente ouvir as professoras que passaram por isso
falando desse amor, desse empenho, dessa vontade de voltar para a sala de aula, né, de educar, de dar carinho, de acolher os estudantes. Parabéns a vocês. Vocês são exemplo para todos nós e que a gente possa se unir cada vez mais e lutar por uma educação de qualidade, valorizando os profissionais da educação, né, e o ambiente escolar. Em nota, a Secretaria Estadual da Educação aqui de São Paulo diz que está buscando a constante melhora e adequação ao momento atual. Diz que vai colocar 5.000 profissionais dedicados à aplicação de políticas de prevenção à violência nas escolas. Afirmou também que os novos educadores vão receber um treinamento para identificar fragilidades, enfim, vulnerabilidades de cada unidade, além de colocar em prática nas escolas ações do programa Conviva. A Secretaria afirmou também que está em andamento a contratação de 150 mil horas de atendimento profissional no programa Psicólogos na Educação. É um programa que oferece suporte psicológico para orientar as equipes escolares e também estudantes. E diz que esse serviço vai passar a ser presencial. Tudo que possa ser feito, né, para ajudar o ambiente escolar tem que ser feito com todo o empenho do mundo. Justiça determinou que a Prefeitura do Rio de Janeiro indenize um sobrevivente do massacre em uma escola em Realengo. Isso aconteceu já tem 12 anos. Então vamos lá, olha só. Essa decisão prevê o pagamento de indenização de R$30 mil por danos morais para Lucas Melo Souza. Em abril de 2011, quando Lucas tinha 12 anos, um ex-aluno entrou armado na Escola Municipal Tasso da Silveira e matou 12 crianças. Na decisão, o desembargador Cláudio de Melo Tavares, da 18ª Câmara de Direito Privado, afirma que é dever dos municípios manter a segurança nos ambientes escolares municipais e, portanto, o atentado na Escola Tasso da Silveira mostrou uma falha da Prefeitura. A Prefeitura do Rio de Janeiro afirmou que foi notificada e que agora está avaliando essa decisão da Justiça. O Ministério da Educação vai criar um grupo de trabalho para melhorar a formação dos professores. Em uma prova do MEC, os formandos em licenciatura não atingiram nem a metade da nota máxima. A avaliação é de 2021 e foi divulgada agora. O MEC analisou o desempenho dos estudantes de 17 cursos de faculdades que formam professores, as chamadas licenciaturas, e também a qualidade dos cursos. Ao todo, 605 graduações avaliadas tiveram desempenho insatisfatório, o equivalente a 8% do total analisado. Numa escala de 0 a 100, em Química, Matemática, História e Letras, por exemplo, os formandos não atingiram nem a metade da nota. Outro dado preocupante é o alto índice de desistência ao longo da graduação. Na maioria dos cursos, mais da metade da turma não se formou. O pior desempenho foi na licenciatura em Física. 59% dos calouros não concluíram os estudos. E entre todos que conseguiram o diploma de professor, apenas 1/3 estava dando aulas 5 anos depois. Com isso, faltam profissionais para atender as demandas da educação básica. O MEC estima, por exemplo, que o número de professores de matemática formados a cada ano atende menos da metade da necessidade do país. A Alanes terminou no mês passado a graduação de licenciatura em História na Universidade de Brasília. Mas antes mesmo de se formar, ela começou a enviar currículos para as escolas particulares e procurar concursos para as escolas públicas. Ela ainda não conseguiu um emprego e o maior entrave tem sido a falta de experiência. Gera um desânimo, porque assim, a gente espera se formar, já começar a trabalhar, já começar a atuar numa área que a gente gosta, né? Então, como eu moro sozinha, né, eu tenho que trabalhar, eu preciso de um emprego para me sustentar, para pagar as contas, então eu tenho que ter um plano B. Então, assim, agora, atualmente eu estou estudando para concurso e não necessariamente para minha área, eu estou estudando para outras áreas também, o que vier, no momento eu estou buscando a estabilidade. Né? Os dados serviram de alerta para o Ministério da Educação, que anunciou ontem a criação de um grupo de trabalho para pensar melhorias para os cursos de licenciatura. Uma forma de torná-los mais atrativos e de melhorar a qualidade da formação. O grupo vai ter 60 dias para apresentar sugestões.
Hoje, o ministro da Educação disse que é preciso ouvir os professores e as universidades para identificar onde estão os problemas e corrigi-los. A ideia é que a gente possa reverter a curto prazo, curto, médio e longo prazo, a situação da qualidade da formação do nosso professor do nosso país. Então vamos criar uma política de estímulo à manutenção dos professores, dos alunos nesses cursos, se vamos ter apoio de bolsas, se vamos reestruturar a questão curricular das disciplinas desses cursos ofertados pelas universidades, se vamos corrigir, inclusive, rumos, tanto das universidades privadas e universidades públicas federais que ofertam esses cursos a esses alunos para a formação de professores. Supremo Tribunal Federal determinou que o governo do Rio de Janeiro pague uma indenização a uma família de um menino morto com um tiro na cabeça, na zona norte do Rio, em 2014. Luiz Felipe Bento Paes, que tinha 3 anos na época, foi atingido por uma bala perdida em casa enquanto ele dormia. Luiz Felipe e a família moravam em Costa Barros, zona norte do Rio, onde no dia 25 de junho de 2014, a Polícia Militar realizava uma operação contra o roubo de carga. Depois que o menino foi baleado, a Polícia Civil recolheu as armas dos 15 PMs que participaram da operação, mas não conseguiu encontrar a bala que matou Luiz Felipe. Eles têm que fazer alguma coisa, não pode ficar impune. A família do menino entrou na justiça cobrando uma reparação do governo do estado, mas o Tribunal de Justiça do Rio negou o pedido. A família recorreu e o caso foi parar no STF. Ontem, por 4 votos a 1, a segunda turma do Supremo decidiu que o estado tem responsabilidade na morte de Luiz Felipe e que deve pagar uma indenização. Para os ministros do Supremo, em caso de dúvida sobre a autoria de um crime durante a operação policial, cabe ao Estado comprovar que a culpa não foi dele. O ministro Gilmar Mendes destacou ainda o fato de que a Polícia do Rio não usava câmeras no uniforme. Houve uma fatalidade, houve um homicídio, uma criança na cama dentro de casa. Eu até anoto, presidente, no meu voto, a parte final do meu voto, que os policiais militares não utilizavam câmeras corporais, tampouco foi realizado qualquer tipo de exame balístico apto a esclarecer a dinâmica dos fatos ou a perícia no local do evento lesivo. O ministro André Mendonça, presidente da segunda turma, pediu desculpas à família de Luiz. Um pedido de desculpas a essa família, em nome do Estado brasileiro, e que esse reconhecimento que a justiça ora faz, ela de alguma forma possa minimizar a dor e trazer a esperança e a boa memória dessa criança que se foi. O voto contrário foi o do relator do caso, ministro Nunes Marques, que afirmou que o Estado não poderia ser culpado uma vez que a perícia não concluiu de onde partiu o disparo. Além da insuficiência da prova testemunhal para demonstrar que o projétil que atingiu a vítima teria partido de arma de policiais, não foi possível a produção de prova técnica necessária ao esclarecimento dos fatos durante a incursão policial na localidade. Na opinião deste advogado, a decisão do Supremo reforça a responsabilidade do Estado diante de operações policiais com vítimas. Então, o que disse o Supremo? Se o Estado não demonstra que ele não foi responsável, a vítima não tem como demonstrar isso. Portanto, cabe a indenização. É uma forma de chamar o Estado à responsabilidade por um cenário em que as operações policiais acontecem de forma irresponsável, gerando muitas vezes mortes de pessoas inocentes. A decisão de ontem não é vinculante, ou seja, não se estende automaticamente a outros casos semelhantes em outras instâncias, mas abre um precedente. A indenização fixada pelo Supremo por danos morais e materiais é de R$200 mil, valor que deve ser dividido entre a mãe, a irmã e a tia de Luiz Felipe. É impressionante, né? A quantidade de famílias aí dilaceradas por esse terror de bala perdida. E as famílias raramente recebem um pedido de desculpas, indenização então, né? Alguma coisa que possa aliviar um pouquinho essa dor, menos ainda. Polícia Militar do Rio afirmou que implantou câmeras nos uniformes dos policiais no ano passado e que hoje são 9.000 em uso em todos os batalhões do Estado. A Procuradoria-Geral do Estado espera a publicação da decisão do STF para se manifestar nos autos do processo.
O governo federal prorrogou por um mês, até o dia 3 de maio, o prazo para recadastramento de armas de fogo. A atualização deve ser feita por quem comprou armamentos a partir de 7 de maio de 2019. Essa medida foi adotada pelo governo federal para aumentar o controle das armas em circulação no país. A estimativa é que, até agora, o recadastramento já tem atingido 80% das armas. O proprietário dono que não informar os dados pode responder criminalmente por porte ou posse ilegal de arma. Em menos de meia hora, câmeras de segurança registraram 2 tentativas de sequestro em São Paulo. Uma das vítimas caiu no chamado golpe do relacionamento. As imagens mostram um homem de 60 anos numa rua na zona norte de São Paulo ontem à noite. Ele disse que estava esperando por uma mulher que conheceu num aplicativo de relacionamento há 2 semanas. De repente, o homem foi surpreendido por 2 bandidos e saiu correndo. Eu cheguei no encontro, a pessoa falou para esperar e nesse momento eu olhei nas casas, a pessoa não apareceu e um minuto depois apareceu os indivíduos e eles já falaram perdeu, vieram para cima de mim. A vítima contou que os bandidos queriam sequestrá-lo e que ele resistiu. Até que eu estou com o rosto bem machucado. Aí eles pegaram minha chave, pegaram meu celular e falaram assim, tenta trazer eu para dentro do carro, do meu próprio carro. Nesse momento, segundo o homem, algumas pessoas apareceram e os bandidos fugiram. Ele então registrou um boletim de ocorrência e pouco tempo depois, os suspeitos foram presos. Em menos de meia hora, na mesma região da capital paulista, câmeras de segurança flagraram outra tentativa de sequestro. Os bandidos abordaram a vítima e tentaram colocá-la dentro do carro. O rapaz resistiu. Uma mulher que via a tentativa de sequestro começou a gritar. Os bandidos desistiram do sequestro e fugiram. No ano passado, os crimes de extorsões mediante sequestro no estado de São Paulo aumentaram 143% em relação a 2021. Nos 2 casos, os bandidos queriam sequestrar as vítimas para obrigá-las a fazer transferências bancárias. Os especialistas em segurança pública dizem que para combater a extorsão mediante sequestro, o Estado precisa priorizar o serviço de inteligência das polícias. Esse novo cenário da criminalidade coloca um desafio muito grande para as autoridades de segurança pública, porque exigem da segurança pública que esteja constantemente atualizada com relação a essas modalidades, que surgem de forma nova a cada dia praticamente. E a partir daí poder montar investigações mais amplas, operações que vão daí poder sim tirar de circulação e desarticular quadrilhas e grupos voltados ao cometimento desses tipos de crime, se utilizando desse novo momento da comunicação que nós temos enquanto sociedade. E para isso é fundamental, né? Você ter mais efetivo, contratar, treinar mais os policiais, montar de fato equipes de investigação eficientes. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse que criou um grupo de inteligência para mapear e identificar as principais organizações criminosas e diz que desde o começo do ano, 58 sequestradores dessa modalidade de golpe do relacionamento foram presos. As pessoas têm que ficar bem atentas, né? Essa questão aí das redes sociais também. Polícia Civil do Rio faz uma operação para conseguir desarticular uma quadrilha especializada em fraudes contra idosos. 5 pessoas foram presas até agora no Rio e em Niterói. A Polícia Civil do Distrito Federal participou dessas investigações. Os criminosos enganavam as vítimas com a promessa de ganhos com a venda fraudulenta de títulos de clubes de benefícios e de turismo. Os prejuízos chegam a quase 10 milhões de reais. Promotor de Justiça André de Pinho começou a ser julgado hoje em Belo Horizonte. Ele é acusado de matar a mulher Lorenza Maria de Pinho em 2021. A repórter Raquel Freitas acompanha o julgamento. Raquel, boa tarde, bem-vinda. O que é que você traz para a gente do fórum, por favor?
Ei, Trali, boa tarde para você, boa tarde para todos. Vamos a gente falar ao vivo aqui em frente ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em Belo Horizonte, onde a sessão é realizada. Como o réu, é promotor, ele tem foro privilegiado e por isso é julgado por desembargadores e não por júri popular. Participam 20 desembargadores do órgão especial do TJ aqui de Minas. O julgamento começou com a sustentação oral do procurador do Ministério Público, André Baldino. Depois foi a vez da defesa, que também teve 1h30 para apresentar os argumentos. Por volta da 1h foi dado um intervalo para o almoço. A sessão vai retornar com a apresentação do voto do relator. Em seguida, é dado o voto do revisor e, na sequência, votam os outros desembargadores por ordem de antiguidade aqui no tribunal. Ao final, a presidência vai ver o que predominou, se foi os votos pela condenação ou absolvição. Se houver empate, o réu é absolvido. André Luiz Garcia de Pinho foi preso em abril de 2021 e ele se tornou réu no processo em agosto de 2021. Lorenza de Pinho tinha 41 anos e foi encontrada morta no apartamento onde morava com André e os 5 filhos na zona oeste de Belo Horizonte. Ela morreu no dia 2 de abril de 2021, há quase 2 anos. André foi preso 2 dias depois. No dia 30 de abril daquele ano, o Ministério Público denunciou o promotor por homicídio qualificado como feminicídio e com os agravantes de motivo torpe, asfixia e recurso que dificultou a defesa da vítima. O laudo do IML apontou que as causas da morte de Lorenza foram intoxicação e asfixia. Um dia antes do crime, as imagens das câmeras do prédio mostram André saindo do elevador com sacolas de compras. Segundo as investigações, ele comprou 2 litros de aguardente, deu a bebida alcoólica para a mulher e também um medicamento antidepressivo. Lorenza tomou uma quantidade 4 vezes maior do que a prescrita no seu tratamento de depressão. Em agosto de 2021, os desembargadores do Tribunal de Justiça aceitaram por unanimidade a denúncia do Ministério Público que responsabilizou o promotor pela morte de Lorenza. Durante a audiência de instrução, em dezembro do ano passado, ele negou ter matado a mulher. A defesa de André afirma que Lorenza se engasgou. Na época da morte da mulher, o promotor de justiça André Luiz Garcia de Pinho já estava afastado do cargo havia cerca de 2 anos em decorrência de penalidades aplicadas em 3 processos disciplinares administrativos abertos contra ele entre 2016 e 2018. O julgamento aqui no Tribunal de Justiça de Minas Gerais não tem hora para acabar. Trali. Obrigado, Raquel. Um ótimo trabalho para você. Qualquer novidade, por favor, chama de volta. E mais uma vez, boa tarde. Desde setembro de 2018, a importunação sexual é considerada crime no Brasil. 2 homens foram presos ontem, um em Minas, outro em Pernambuco, acusados de importunar mulheres. O homem teria importunado estudantes em frente ao Centro de Educação e depois dentro do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Pernambuco. O nome dele não foi divulgado porque o caso corre em segredo de justiça. Testemunhas disseram que ele foi visto gravando imagens de uma mãe que amamentava a filha. Imediatamente a gente começou a se articular entre a gente, da equipe organizadora, para saber como lidar com esse momento. Os seguranças já haviam sido acionados. A gente chega a um nível que a gente está cansado dessa situação, não tem mais o que fazer, não tem mais... Vai esperar o quê? Assim, uma coisa mais grave acontecer, assim, do que ontem já aconteceu. Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado na Delegacia da Mulher e o homem vai ser investigado por importunação sexual. Há 5 anos, a importunação sexual passou a ser considerada crime no Brasil, com pena que varia de 1 a 5 anos de prisão. De acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça, o Brasil tem uma média de 13 novos casos de importunação sexual por dia levados à justiça. No total, foram 2.866 novos processos pelo crime entre janeiro e julho de 2022 em todo o país. É importante colocar aqui, aquela passada na mão,
na bunda, no peito. Tudo isso são atos que sim configuram a importunação sexual e que hoje em dia ela é crime. Vale a pena, né, diferenciar um pouco o assédio da importunação sexual. O assédio sexual, falando na esfera penal, ele exige uma posição de hierarquia para a gente poder configurar. Já a importunação não. Ontem, em Minas, um homem foi preso em flagrante por importunar uma mulher dentro de um ônibus em Santa Luzia, na Grande Belo Horizonte. Uma passageira flagrou Leandro Basílio Salomé, de 43 anos, tirando foto dela. Ela reagiu e pegou o celular do homem. Leandro foi encaminhado para um presídio em Ribeirão das Neves. A responsabilidade do poder público ouvir as mulheres e pensar alternativas em conjunto que mudem a nossa realidade e que os homens finalmente aprendam que nós, mulheres, somos sujeitos de direitos e que nosso corpo não é público. Falou tudo, né? Nós não conseguimos entrar em contato com a defesa do suspeito de importunar sexualmente uma estudante na Universidade Federal de Pernambuco, porque o nome dele não foi divulgado, né? O caso corre em segredo de justiça. Em nota, a Universidade Federal de Pernambuco afirmou que está à disposição das autoridades e que repudia, condena todo e qualquer caso de violência contra a mulher. Sobre a outra situação da importunação num ônibus em Minas Gerais, a defesa de Leandro Basílio Salomé diz que já fez o pedido de liberdade provisória para ele, né, para o cliente, e a audiência de custódia deve acontecer ainda hoje. Ainda de acordo com o advogado de Leandro, ele não sabe explicar o porquê fez as fotos. Sobre esse assunto tão sério, peguei aqui o celular para mostrar para você o seguinte, que no G1 é bem interessante e é muito importante aqui para as mulheres, assédio moral e assédio sexual. Entenda como reconhecer as agressões no ambiente de trabalho. Então, um celular com câmera, vem para o QR Code e você confere essa reportagem aqui que é muito importante. Tem uma cartilha de prevenção ao assédio moral e sexual do Tribunal Superior do Trabalho, com todas as informações necessárias, né, sobre cada tipo de agressão e recomendações importantes também para as vítimas sobre o que fazer. Então, o que caracteriza o assédio sexual, está tudo aqui no G1, olha só. O que caracteriza também o assédio moral e mais aqui para baixo tem exatamente como as pessoas que se sentem, portanto, assediadas, né, as vítimas, devem fazer, que tipo de conduta adotar, né, para denunciar isso. Então, muito importante, está aqui no G1, se você não tem um aplicativo, baixa no seu celular, é de graça. O fundamental sempre é denunciar, porque denunciando, a gente como sociedade vai cobrando cada vez mais das autoridades para não deixar esses casos passarem impunemente. Ministério Público do Rio Grande do Sul denunciou o vereador Sandro Fantinel pelo crime de racismo. Você acompanhou isso aqui. Depois do resgate de 200 trabalhadores em situação semelhante à escravidão na Serra Gaúcha, o político, na época, no Patriota, e agora está sem partido, fez um discurso preconceituoso contra os baianos no plenário da Câmara de Caxias do Sul. Um dia depois, ele disse que tinha sido mal interpretado, pediu desculpas. Os promotores pedem que Sandro Fantinel seja afastado do cargo durante o processo e que ele pague indenização por danos morais coletivos. Fantinel já responde a um processo de cassação. Se a justiça aceitar a denúncia, vereador vira réu por racismo. A pena é de 2 a 5 anos de cadeia. A defesa do vereador Fantinel diz que deve entrar com um recurso. O governo de Santa Catarina decretou situação de emergência em 6 hospitais por causa da dengue. E em todo o Brasil, 126 pessoas já morreram vítima da doença esse ano. No Paraná, o combate ao mosquito também vem pelo alto. Drones reforçam o trabalho de fiscalização dos agentes de saúde. Foi a maneira encontrada para vistoriar terrenos que podem acumular focos do mosquito da dengue em Foz do Iguaçu, no Paraná. Surpreende, né? Porque tem locais que a gente não consegue ter acesso. A maior preocupação da prefeitura é com os criadouros em imóveis e áreas abandonadas como essa. O mosquito que transmite a dengue pode se reproduzir em qualquer lugar que acumule água. Imagine nessa quantidade de lixo.
Foz do Iguaçu tem hoje 1.483 casos confirmados e 5 mortes pela doença. Para atender a tantos pacientes, o estado contratou 50 leitos em um hospital particular da cidade. Eles começam a funcionar na semana que vem. Em Londrina, no norte do Paraná, uma unidade de pronto atendimento vai começar a atender apenas pessoas com sintomas de dengue. Em Santa Catarina, o governo do estado decretou situação de emergência em 6 hospitais que recebem pacientes com a doença. Para a gente fazer intervenções rápidas nos nossos hospitais da Grande Florianópolis. São melhorias das estruturas para melhor acolhermos os pacientes que estão atendidos nesses hospitais. O estado tem hoje mais de 3.000 casos de dengue confirmados. De acordo com dados do Ministério da Saúde, há uma semana o país tinha 385 mil casos prováveis da doença, que são os que ainda estão sob investigação. O boletim mais recente, divulgado ontem, mostra que em 7 dias o número aumentou para 476 mil casos prováveis. No dia 21 desse mês eram 3.811 casos graves de dengue. Agora são 4.538. Já são 126 mortes confirmadas. Em Mato Grosso, um bebê e um menino de 9 anos morreram com dengue hemorrágica. O estado já registrou mais de 11 mil casos suspeitos desde o início do ano. A doença também disparou no estado do Rio de Janeiro. São mais de 8 mil casos registrados em 2023, número 11 vezes maior do que no mesmo período do ano passado. É uma doença grave e que pode levar à morte. Especialmente crianças, idosos e gestantes. Lembrando que quem já teve dengue tem um risco maior de evolução para a forma grave. Você pode se proteger combatendo o mosquito, procurando sempre tampas de garrafa ou copos descartáveis que tenham água, combatendo também o mosquito no sentido da proteção contra a picada, por exemplo, usando repelentes no início da manhã ou no final da tarde, que são os momentos em que o mosquito sai para se alimentar. E evitar dessa forma a proliferação do mosquito, que é o vetor de transmissão dessa doença. O Ministério da Saúde nos informou, agora há pouco, que instalou um centro de operações para atuar no combate à dengue em todo o Brasil. Essa medida é para auxiliar estados e municípios que apresentem crescimento de casos. O Ministério diz também que enviou profissionais para alguns dos estados com aumento da doença e distribuiu inseticidas e kits também para conseguir fazer a detecção da dengue. Vou falar agora da venda de imóveis novos no Brasil. E aí você vem comigo aqui no nosso telão, olha só. A venda de imóveis novos cresceu aí quase 10% em 2022. Está vendo aqui, ó, foram mais de 150 mil unidades vendidas. Os imóveis de médio e alto padrão impulsionaram esse resultado e quem comprou pagou mais caro. O preço médio subiu 10%, ficou em R$ 344 mil. Esse levantamento é da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, que também calculou o número de unidades vendidas no então Programa Federal Casa Verde Amarela, hoje rebatizado de Minha Casa Minha Vida. Então você vê aqui que foram mais de 105 mil unidades, com uma queda, olha só, de quase 6,5%. E caiu também o total de lançamentos do setor, 16% a menos, depois do recorde de 2021. Ainda assim, foram quase 130 mil lançamentos, que é o segundo maior número da série. O presidente da Abrainc, Luiz França, explicou os dados e falou sobre a importância da construção civil para a economia. No início do ano 2022, a gente teve uma pressão de custos muito alta, a gente teve uma perda de poder aquisitivo daquelas pessoas que compraram, então o mercado, corretamente, no Minha Casa Minha Vida, ele teve que se readequar. A gente vê, sim, um cenário muito positivo para o Minha Casa Minha Vida, lembrando que ele é muito positivo para o Brasil como um todo, porque quando você tem um déficit habitacional, você precisa reduzir o déficit habitacional. Quando você trabalha essa necessidade, você gera emprego, tá certo? Você gera PIB para o Brasil e gera arrecadação de tributos. Em fevereiro, olha isso, os juros do rotativo, quando é paga apenas uma parcela da fatura do cartão de crédito, chegaram a 417,4% ao ano, maior nível desde agosto de 2017.
Taxa média de juros cobrada pelos bancos teve um aumento de 0,7 ponto percentual entre janeiro e fevereiro deste ano, chegando a 44,2%. Também é o maior patamar desde agosto de 2017, quando o índice foi de 45,6%. Como é que dá, né, para o país avançar, crescer, né, gerar renda, tirar as pessoas do sufoco com os juros desse jeito, né, na estratosfera? Semana Santa movimenta o turismo religioso pelo Brasil. Em Minas Gerais, os hotéis de Ouro Preto já estão quase lotados. Nas janelas dos casarões centenários, os tecidos roxos nas sacadas demonstram que o período é de reflexão. Você fica comovida, você fica emocionada. Essa vai ser a primeira Semana Santa sem as restrições sanitárias da pandemia em Ouro Preto. A cidade deve receber 20 mil visitantes, segundo a Secretaria Municipal de Turismo. Cada ângulo que eu viro, eu encontro uma beleza, eu encontro um detalhe, e isso é muito rico, né? Gente que vai lotar as ladeiras históricas para participar das procissões. Um dos momentos mais esperados da Semana Santa é o amanhecer de domingo de Páscoa. As ruas de pedra vão ser enfeitadas com enormes tapetes de serragem colorida. Os turistas, se quiserem, podem participar da montagem. Os tapetes de Ouro Preto, inspirados nas passagens bíblicas, ficaram famosos por deixar esse cenário ainda mais bonito. A comunidade toda se envolve nos preparativos para o feriado religioso. A dona Irene tem 82 anos e quase metade da vida dedicada a cuidar dos figurinos da encenação da Paixão de Cristo. Sabe que a gente sente tão bem que não vê nem o tempo passar. Às vezes vira a noite e nem está percebendo que a noite já está amanhecendo o dia. Os turistas também vêm pelas igrejas históricas. A matriz Nossa Senhora da Conceição foi restaurada e vai receber fiéis na Páscoa, depois de ficar 10 anos fechada. Essa igreja, ela tem um lugar muito especial no coração do povo de Ouro Preto, porque é uma igreja tricentenária, construída pelo pai do Aleijadinho. A Semana Santa deve injetar 30 milhões de reais na economia da cidade. Na pousada da Dona Ondina, quase todos os quartos já estão reservados. É rápido, a procura está sendo demais. Para os hoteleiros é muito bom porque a ocupação é 100%. Em todo o país, mais de 1.300.000 fiéis devem viajar no feriado religioso. Aparecida, Juazeiro do Norte, Trindade, Brejo da Madre de Deus e Planaltina estão entre os destinos mais populares para o período. O turismo religioso é responsável por gerar em torno de 15 bilhões de reais por ano. Aí movimenta uma cadeia enorme, né, de empresários, da indústria, do comércio. A estimativa é de que pelo menos 70 mil pessoas visitem as cidades históricas de Minas, das igrejas seculares, da arte e da fé. Estar aqui é restabelecer essa conexão consigo mesmo, a conexão com uma fé maior, né? Que é o que nos rege, é o que nos faz crescer. Muito bem, e ainda hoje aqui no JH, a cheia do Rio Acre atinge o centro histórico de Rio Branco. E você vai ver a seguir, uma vistoria aponta que ainda é perigosa a situação na usina nuclear de Zaporizhia, na Ucrânia, e a negligência dos guardas durante o incêndio que matou 38 imigrantes no México. Nós voltamos já já. Estamos de volta ao vivo com você, 2h07 agora pelo horário de Brasília. O presidente de Taiwan começou uma viagem para visitar 2 países da América Central, Guatemala e Belize, e anunciou que vai fazer escala nos Estados Unidos, o que já provocou reação contrária da China. Vamos ao vivo até Nova York, com todos os detalhes, com a nossa correspondente, a Candice Carvalho. Candice, bem-vinda, boa tarde para você aí. Conta pra gente com quem a presidente de Taiwan deve se encontrar.
Trali, prazer estar aqui. Boa tarde a você, a todos também. Olha, Trali, ela deve se encontrar com o presidente da Câmara dos Representantes aqui dos Estados Unidos, que é equivalente à Câmara dos Deputados, né, aí no Brasil. O presidente da Câmara aqui é o Kevin McCarthy. Esse encontro deve acontecer na Califórnia. A presidente de Taiwan, a Tsai Ing-wen, ela também deve passar por Washington e Nova York nessa viagem. Quando decolou de Taiwan, ela disse que o governo dela está disposto a colocar a ilha em direção ao mundo, mesmo que tenha que enfrentar o que classificou como pressões externas. A China ameaçou esse movimento com retaliações, né, e ameaçou retaliar caso a presidente taiwanesa se encontre com o Kevin McCarthy, presidente da Câmara aqui dos Estados Unidos. Por que a China vê isso tudo como um problema? Né? Pequim considera uma afronta dos americanos qualquer relação diplomática com Taiwan. Do ponto de vista chinês, Taiwan é uma província rebelde. Os Estados Unidos, embora não reconheçam a ilha como um país independente, defendem a soberania de Taiwan. E a China, por sua vez, quer dominar Taiwan. Além disso, nesse momento, a China tem tentado se aproximar de países da América Latina. Recentemente estabeleceu laços diplomáticos com Honduras. Honduras, que era um dos últimos aliados de Taiwan no continente latino-americano. Então, está aí a importância dessa viagem para os taiwaneses. A presidente de Taiwan quer estreitar relações nesse momento, especificamente com Guatemala e Belize, para não correr o risco de perder totalmente a influência na América Latina. Tralha. Muito obrigado, Candice. Um ótimo trabalho para você aí mais uma vez. Primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, de Israel, disse hoje que a aliança entre Israel e os Estados Unidos é inabalável. Esse comentário foi uma resposta ao presidente americano Joe Biden, que demonstrou preocupação com a democracia em Israel por causa daquela proposta de reforma do judiciário extremamente polêmica. Vamos até Washington falar sobre isso com a nossa correspondente Raquel Krahenbu. Raquel, bem-vinda, boa tarde. Muito bom tê-la aqui também. Vamos lá, então. A reforma do judiciário já provocou uma tremenda crise política sem precedentes em Israel. A gente tem mostrado aqui manifestações que tomam as ruas do país. Conta pra gente de que forma que isso também está afetando as relações aí com os Estados Unidos. Oi, Trali. Boa tarde a você, a todos. Trali, a Casa Branca espera que essa crise política não tenha um impacto na relação aqui com Washington, porque a gente sabe que Israel é um dos principais aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio, é a democracia mais consolidada na região, parceira de Washington, mas há sim aqui grande preocupação com esse novo governo de extrema-direita de Benjamin Netanyahu. Só neste ano, a Casa Branca enviou a Israel o assessor de segurança nacional, o diretor da CIA, Agência de Inteligência Americana, o secretário de Estado, para tentar manter a estabilidade. O presidente Joe Biden, que na semana passada conversou com o primeiro-ministro de Israel, mostrou ontem preocupação com os rumos do país. Ele falou que está muito preocupado com a saúde da democracia de Israel. E Biden também disse aqui aos jornalistas que ele gostaria que Netanyahu desistisse da reforma do sistema judiciário. Hoje, Netanyahu respondeu que a relação, como você falava, com os Estados Unidos é inabalável e que tem confiança de que ele vai chegar a um acordo com a oposição sobre essa reforma. Nessa semana, o primeiro-ministro israelense pausou os esforços, dizendo que busca acordo com a oposição. Essa reforma do sistema judiciário de Israel gerou protestos sem precedentes ali no país contra o governo de Israel. A oposição acusa Netanyahu, que a gente lembra já está sendo julgado por acusações de corrupção, de tentar agora restringir a independência do judiciário. Trali. Obrigado, Raquel. E a gente, obviamente, vai acompanhando essa crise toda em Israel, que mexe não só com o país, como toda a estabilidade geopolítica aí da região. Um ótimo trabalho. Rei Charles III chegou hoje à Alemanha para a primeira visita de Estado como monarca do Reino Unido. Vamos juntos dar uma olhada aqui, então, olha só. Ele e a rainha consorte Camila se encontraram com o presidente alemão no portão de Brandemburgo, em Berlim. Foram cumprimentados por uma multidão, recebidos também com honras militares. E amanhã, Charles discursa no parlamento e se reúne com refugiados da Ucrânia. Na sexta, antes dele voltar para o Reino Unido, o rei visita uma igreja em Hamburgo, destruída pelas tropas aliadas na Segunda Guerra Mundial. Primeira visita internacional de Estado de Charles deveria ter sido para a França, mas ela foi adiada por causa das manifestações contra a reforma da Previdência no país.
o rei Charles chegaria a Paris no domingo, dia 26. Por falar em França, o Conselho Constitucional do país vai dar um veredito sobre essa polêmica reforma da Previdência e o veredito vai ser no dia 14 de abril. Vamos lá, então. Essa data, que é uma semana antes do prazo final, foi divulgada hoje num comunicado. O projeto do governo de aumentar a idade da aposentadoria de 62 para 64 anos motivou uma onda de protestos e também de greves. Os 9 juízes do Conselho podem decidir por validar o texto inteiro, censurar tudo ou algumas partes dele. E eles vão analisar se a reforma adotada sem a votação dos deputados segue as regras constitucionais e também vão decidir se aceitam o pedido para a realização de um referendo em relação a isso. O Conselho foi acionado pela primeira-ministra Elisabeth Borne, por um grupo de senadores e 2 grupos de deputados da esquerda e da direita. O presidente Emmanuel Macron diz que as mudanças são essenciais para manter o equilíbrio fiscal do sistema previdenciário francês diante do envelhecimento da população do país. E eu falo agora do presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, porque ele prometeu fazer justiça aí em relação aos 38 imigrantes mortos num incêndio num centro de detenção. Você vem acompanhando isso aqui conosco também. Ativistas falam em negligência de guardas que estavam no local. Vamos então até os Estados Unidos conversar com o nosso correspondente, o Ismar Madeira, que acompanha esse assunto, que na verdade virou um grande escândalo, né, no México, com repercussão mundial. Diga, Ismar, o que é que vai acontecer então a partir de agora? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Trali, para você, boa tarde a todos. Parlamentares mexicanos estão pedindo a renúncia do diretor do Instituto Nacional de Imigração. E o presidente Andrés Manuel López Obrador, como você disse, ele disse que os responsáveis devem ser punidos e que a investigação está em andamento. Ativistas também cobram o posicionamento do governo americano. A política de imigração dos Estados Unidos ficou mais rígida desde a pandemia. Antes, grande parte dos que cruzavam a fronteira ilegalmente podiam entrar com um pedido de asilo e aguardar o fim do processo aqui. Em 2020, eles passaram a ser enviados de volta ao México para esperar a conclusão lá. Essa medida foi mantida pelo presidente Joe Biden. Com isso, cidades mexicanas na fronteira estão ficando superlotadas de imigrantes. Em algumas, falta estrutura para atender a demanda. Na fronteira, os imigrantes que têm dinheiro ficam em hotéis. Os outros vão para abrigos públicos e de entidades não governamentais ou simplesmente ficam nas ruas. Há denúncias de que em Cidade Juárez, onde os imigrantes morreram no incêndio, a polícia municipal estava recolhendo e prendendo imigrantes das ruas. E este teria sido o caso dos que morreram. Um vídeo do Sistema de Segurança do Instituto Nacional de Imigração registrou momentos do início do incêndio. A câmera ficava bem em frente às grades da cela onde os imigrantes estavam presos. A fumaça ocupou todo o ambiente em questão de segundos. As imagens gravadas pela câmera de segurança mostram uma movimentação tranquila de 3 guardas enquanto as chamas já aparecem atrás das grades onde estão os imigrantes. A fumaça ocupa o lugar rapidamente e já não é possível ver mais nada. Imigrantes questionam a postura dos guardas. A venezuelana Emerit contou que ficou sabendo que as pessoas pediram por favor para que os guardas abrissem os portões, mas que eles pareciam não querer, porque estavam preocupados com uma fuga. Por temor de que salieran ou não sei. Em frente ao Instituto Nacional de Imigração, onde o incêndio aconteceu, ativistas e imigrantes colocaram cartazes com mensagens de solidariedade e protestos pelo fim de políticas consideradas desumanas. Em uma vigília que durou a noite toda, o venezuelano Raniel lamentou as mortes e lembrou que os portões poderiam ter sido abertos porque os guardas estavam a apenas alguns metros dos imigrantes. Eles foram deixados trancados. Os guardas não ajudaram porque não quiseram. O padre Javier Castilho destacou o silêncio do governo da esfera federal a municipal e do Instituto de Imigração, e que nesta situação é triste que tenhamos incertezas. Hoje, em Roma, o Papa Francisco pediu em espanhol orações pelas vítimas do incêndio e suas famílias. Iré consuelo a la familia. Recemos por ellos.
O incêndio foi na noite de segunda para terça-feira, no Centro Nacional de Imigração, que fica em Cidade Juárez, no México, na fronteira com El Paso, no estado americano do Texas. Este é um dos mais movimentados pontos de entrada de imigrantes nos Estados Unidos, inclusive ilegalmente atravessando o rio e passando pelo deserto. Segundo as autoridades mexicanas, o incêndio começou durante um protesto no alojamento masculino. Os imigrantes teriam ateado fogo a colchões quando descobriram que seriam deportados ou transferidos. O Serviço de Imigração informou que havia 68 imigrantes no local, principalmente de países da América Central, mas também da Venezuela, do Equador e da Colômbia. A maioria dos mortos era da Guatemala. O incêndio preocupou outros imigrantes do país. Na cidade mexicana de Tapachula, este grupo fazia fila em frente a um centro de imigração. Todos tinham acabado de chegar da Guatemala com a intenção de cruzar o México até a fronteira americana. Me chamaram preocupado. Rosa conta que recebeu telefonemas dos parentes. Eles imaginaram que ela pudesse estar entre as vítimas. Mas a preocupação não mudou os planos deste grupo. Vianney continua na rota em direção aos Estados Unidos. Estou triste porque estamos seguindo o caminho deles, viajando até lá. É muito triste o que aconteceu. E triste o que passou. E você vai ver a seguir, um monomotor faz um pouso de emergência usando um paraquedas em Santa Catarina. Tem os alagamentos no Acre também, a água chegou ao centro histórico da capital. E a previsão do tempo para todo o Brasil. A gente volta daqui a pouco. Voltamos, obrigado sempre aqui pela sua companhia. Um monomotor fez um pouso de emergência hoje de manhã no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Olha só, o avião teve falhas mecânicas logo depois de decolar em Blumenau, em direção a São Paulo. Esse modelo ele tem um paraquedas para casos como esse. De acordo com os bombeiros, o piloto e os 4 passageiros não se feriram. O monomotor pousou num campo de arroz. Fala agora da cheia do Rio Acre, que chegou ao centro histórico da capital do estado, Rio Branco. Olha só, no calçadão da Gameleira, cartão postal da cidade, a água já se aproxima do mastro da bandeira. Em Chapuri, interior do estado, a casa em que viveu o líder seringueiro Chico Mendes também está alagada. Mais de 13 mil pessoas tiveram que sair de casa no Acre. Escolas e igrejas são usadas como abrigo. E 5 cidades, incluindo a capital Rio Branco, estão em situação de emergência. O governo do estado anunciou um auxílio emergencial e um pagamento também de aluguel social, além da liberação do 13º e de 1/3 de férias para funcionários públicos. Tem que socorrer o povo, né? Esse povo afetado aí por essa chuvarada aí. Jaqueline Brasil, bem-vinda e boa tarde. Oi, Trali, boa tarde para todos vocês. Qual é a previsão, hein, Jaque, para o Acre? Tem mais chuva, possibilidade desse rio lá subir ainda mais em Rio Branco? Tem essa possibilidade sim, viu, Trali? Até porque a previsão é de chuva forte e volumosa nas próximas horas para todo o estado do Acre. E essa água caindo na bacia, onde estão ali todos os afluentes do rio, é bem preocupante. De ontem para hoje, o nível do rio Acre subiu quase 20 centímetros. Agora está com mais de 17 metros, bem acima da cota de inundação. E segundo o Serviço Geológico do Brasil, a previsão é que até amanhã suba mais 20 centímetros. E ainda existe o risco de deslizamento em áreas do norte e do nordeste. Só para você ter uma ideia, onde está azul no mapa, tem mais de 90% de água no solo. Ou seja, está muito encharcado. E com o solo tão saturado, tão cheio de água, fica mais fácil dele virar lama, se soltar e aí deslizar com tudo. A gente já viu muito isso. Muito. E onde pode chover forte hoje? Em grande parte do país, Trali, vou começar então pelo centro-norte, porque tem alerta de temporal, especialmente nessa área aqui, do norte de Rondônia, passando pelo Acre, Amazonas, Pará, também do Maranhão até ao Ceará e na faixa leste da Paraíba, Pernambuco e também Alagoas. Só que hoje, as áreas de instabilidade que estão bem concentradas no norte e no nordeste vão se espalhar mais. O corredor de umidade da Amazônia vai seguir para o sul e sudeste.
E é essa baixa pressão que vai canalizar o vento úmido e formar também as nuvens de temporais. Onde? No Rio Grande do Sul, atenção, se você estiver aí até o Paraná, pegando também a divisa do Espírito Santo, com toda essa parte aqui de Minas Gerais, além da região serrana do Rio e toda a área de São Paulo, inclusive na região metropolitana. A gente tem imagens ao vivo da capital paulista, já está chovendo em alguns pontos da cidade, não dá para descartar alagamentos, então atenção, se você tiver compromisso agora à tarde, está quente, hein? Faz 30 graus. Tempo firme, sem chance de chuva, só no sul gaúcho, também no oeste de Mato Grosso do Sul e pegando toda essa área do centro-norte do Espírito Santo, Minas Gerais, também Goiás, subindo até o sul do Piauí. E tem mudança aí? Vem frio, não vem? Tem um frio vindo sim a caminho, calma, já vou chegar lá porque hoje ainda vai fazer muito calor em grande parte do país, máxima de 36 graus para você que está em Cuiabá, 34 em Boa Vista, 33 no Rio, também em Palmas, 31 em Teresina e também em Porto Alegre. Só que na sexta-feira, uma nova frente fria deve avançar pelo país, tá? E aí vem uma nova alta pressão, um pouco mais forte, que vai derrubar as temperaturas no sul e no sudeste, na metade do fim de semana. Já estou avisando agora, não vai ser aquele frio de bater o queixo, mas eu vou trazendo todos os detalhes a partir de amanhã. Muito bem, Jaqueline, muito obrigado. Até amanhã. Até amanhã, boa tarde. Boa tarde, valeu. Com a gente. Conselho de Administração da Petrobras rejeitou 2 indicações do governo Lula depois de uma análise interna. O Comitê de Pessoas considerou inelegível o nome do secretário de Petróleo e Gás do Ministério de Minas e Energia, Pietro Mendes, por conflito de interesse, já que ele ainda ocupa um cargo no governo. O segundo nome rejeitado foi do ex-ministro Sérgio Machado Rezende, porque ele participou do diretório do PSB há menos de 36 meses, o que é vetado pelo Estatuto da empresa. Essas rejeições, no entanto, não significam que os nomes não serão aceitos. A decisão final vai ser tomada na Assembleia de Acionistas da Petrobras, marcada para o fim de abril. E o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda vai até o dia 31 de maio. O que muita gente não sabe é que os contribuintes podem destinar parte do imposto para projetos sociais e culturais. É mais um dia de esperança para Maia. Pega, pega, galera, bora! Ela faz esporte terapia e tratamento completo de reabilitação nesta associação de Belo Horizonte. Se não fosse a MR, eu não teria condições financeiras alguma de pagar todo o tratamento que a Maia tem aqui. Os especialistas atendem 500 crianças e adolescentes, todos de famílias de baixa renda. Na prática parece brincadeira, mas ela já vem conquistando algumas coisas como fortalecer, as pernas, fortalecer o tronco, para conseguir ser mais independente, na realização das atividades do dia a dia. Para manter toda essa estrutura e atender outros 50 pacientes que estão na fila de espera, os gestores contam com a doação de pessoas e empresas de parte do imposto de renda. Sustenta a grande parte das instituições nesse país. No caso da MR, ela significa aproximadamente 20% da nossa receita e é extremamente importante para a sustentabilidade do projeto. Em 2020, a destinação de uma parcela do imposto de renda para projetos sociais que atendem crianças, adolescentes e idosos foi de cerca de 160 milhões de reais. Em 2021, 228 milhões. No ano passado, 278. Apesar do aumento, é pouco. Representa menos de 3% do potencial que poderia ser destinado, segundo a Receita Federal. E é bem fácil fazer a destinação. As pessoas físicas podem doar até 6% do imposto devido. O limite é de 3% para cada fundo. A partir deste ano, o limite é de 7%, se for destinado a projetos esportivos. As pessoas jurídicas podem destinar 1% para cada fundo, 2% para projetos esportivos e até 4% para projetos culturais ou cinema. E não há custo em doar. O valor a ser pago ou a ser restituído é o mesmo. Em relação à restituição, tem uma coisa interessante. O contribuinte vai pagar um boleto para o fundo, mas ele recebe, no momento da restituição, o valor que ele já receberia de restituição acrescido do valor que ele pagou para o fundo. Ou seja, isso vira uma espécie de uma aplicação
financeira rendendo Selic. Este instituto em Betim, Minas Gerais, é um dos projetos que recebem dinheiro que vem de impostos de contribuintes. A Verônica, que ama ler, mas não tem livros em casa, está sempre na biblioteca. Eu preciso usar os livros daqui. Alguns eu uso para eu estudar mesmo. Aqui os jovens também têm alimentação e fazem vários cursos. Cheque. O Instituto atende 104 mil pessoas em 11 cidades. Para isso, depende muito da boa vontade do contribuinte na hora de fazer a declaração. De cada R$100 que são investidos nestes jovens aqui, 30 vem da destinação social do imposto de renda. Solução para as famílias. Elas podem sair para trabalhar, as crianças ficam aqui, estão seguras, né? E também tem um futuro pela frente, né? Eles estão aqui, eles estão aprendendo, né? Existe um campo enorme ainda para as pessoas contribuírem. É muito importante. Quem depende da doação do imposto de renda para ser cuidado, para seguir construindo um futuro digno, tá de cá na torcida. E esse projeto foi o melhor da minha vida, então é o projeto que salva vidas, ele tem que continuar de pé. O Ministério do Trabalho divulgou agora há pouco os números de postos de trabalho formais em fevereiro. No mês passado, o Brasil gerou quase 242 mil vagas com carteira assinada, número 30% menor do que o registrado em fevereiro do ano passado. O setor de serviços foi responsável por mais da metade do saldo de novas vagas abertas no período. O setor de serviços, que é o motor da economia no Brasil. Taça da Copa do Mundo Feminina de Futebol está no Brasil. Turnê pelo mundo é para aproximar ainda mais os torcedores da competição, que começa daqui a 4 meses. Vamos então ao vivo, até o Rio de Janeiro. Débora Gari está lá. Está do lado da taça, Débora? Bem-vinda e boa tarde. Sou uma privilegiada nesse momento. Trali, boa tarde para você e para quem nos acompanha. Estou bem pertinho dela, da Taça da Copa do Mundo Feminina. A gente está na Urca, na zona sul do Rio de Janeiro. E essa taça já passeou bastante hoje, viu? A atividade dela começou bem cedinho em outro ponto turístico aqui da cidade, no Cristo Redentor, com a presença das ex-jogadoras Formiga e Aline Pellegrino, que hoje é coordenadora de competições. As duas revelaram para os brasileiros essa taça tão cobiçada. A técnica sueca Pia Sundhage também participou desse evento mais cedo, e os turistas que estiveram no Cristo cedinho ainda tiveram a chance também de tirar fotos e chegar mais perto da taça. Nesse momento, como eu disse, o troféu está aqui na Escola de Educação Física do Exército, na Urca. É um local restrito para o público em geral, mas que hoje está recebendo 35 meninas de um projeto social chamado Daminhas do Futebol. É um projeto para incentivar o futebol feminino, e elas puderam não só chegar perto da taça, o que já é um grande incentivo, como também nesse momento no campo aqui atrás estão fazendo atividade junto com a comissão técnica da seleção sub-20, ganharam blusa, uniforme de treino da seleção e ainda ouviram palavras de sabedoria e incentivo da grande Formiga. A taça da Copa do Mundo Feminina continua no Rio de Janeiro até amanhã, vai estar amanhã no Palácio da Cidade, que é a sede administrativa do município aqui da prefeitura, e depois segue para a Argentina e outros países. Os 32 países classificados para a Copa vão receber o tour. Isso até o dia 14 de julho, quando esse roteiro se encerra na Nova Zelândia, uma das sedes da Copa do Mundo. A outra é a Austrália, Trali. E a partir do dia 20, a gente começa a acompanhar a disputa da Copa do Mundo Feminina, torcendo muito, né, Trali, para que essa Copa venha de novo aqui para o Brasil. Um abraço para você. É isso aí, né? O Mundial começa do outro lado do mundo e a gente torce para a nossa seleção trazer a taça para cá. Obrigado, Débora. Um ótimo trabalho, uma boa tarde e tudo de bom para você aí. E tem um programa do Tribunal de Justiça de Pernambuco que seleciona famílias para dar apoio a crianças órfãs. Esse programa também ajuda adolescentes que chegam aos 18 anos e têm que deixar os abrigos. Larissa está pronta para começar uma nova etapa da vida. Vai deixar o abrigo em que vive desde os 12 anos para encarar a vida adulta. E contou com a solidariedade que chegou até de fora do Brasil para mobiliar e decorar a casa nova. Eu sinto que a corrente do bem ajuda, né?
as pessoas. E eu sinto também gratidão, felicidades. E cada quantia que ia chegando no meu Pix, eu ia agradecendo a Deus. Hoje, Larissa está com um enxoval, né, completo, com um valor significativo que vai poder ajudar na casa nova dela. O Chá de Casa Nova busca doações para jovens que encerram a temporada nos lares do estado. Pernambuco tem 120 crianças e adolescentes à espera de adoção. 86 são adolescentes e 31 têm mais de 16 anos. Dos 858 pretendentes aptos à adoção no estado, apenas 14 aceitam adotar adolescentes. A iniciativa do tribunal faz parte de um programa de apadrinhamento, um tipo de vínculo diferente da adoção. No apadrinhamento, as famílias escolhem crianças e adolescentes a partir de 10 anos e dão suporte financeiro, afetivo e profissional, até que eles completem a maioridade. Toda a ajuda vem de voluntários. Os nossos adolescentes que já estão prestes a adquirir a maioridade, que precisam desse suporte para garantir também a sua autonomia na vida adulta, o programa de apadrinhamento, nessa modalidade material, garante essa assistência. Ou seja, vai ajudar a esse jovem, com a maioridade adquirida, a ter a sua autonomia. Dierson e Romero são padrinhos afetivos de 3 adolescentes de 12, 13 e 14 anos. Se está com dificuldade na matéria da escola, além de a gente acompanhar, né, fazer esse acompanhamento pedagógico escolar deles, repassamos a lição, ensinamos o que for preciso, melhoria de caligrafia, para mostrar realmente o que é um convívio familiar. A gente propõe a eles também a questão da saúde, de ir ao dentista, mudou a nossa rotina e fez a gente se sentir assim, mais humanos. Para Larissa, que acabou de completar 18 anos, ter uma madrinha despertou o desejo de cuidar dos outros. Eu tenho planos de terminar os estudos, de terminar o curso técnico de enfermagem e de também ter um plano de fazer o curso de cuidador de idoso. Eu fui cuidada e com o fruto do cuidado eu aprendi a cuidar. Que maravilha, né? Sonha alto mesmo, espalhe esse amor aí que você recebeu. O Jornal Hoje termina aqui. Para rever as nossas reportagens, logo mais basta ir até o Globoplay. E outras notícias você acompanha à noite, então, no Jornal Nacional. Tá bom? Muito obrigado sempre aqui pela sua companhia. Uma ótima tarde, fique em paz, se cuide. E amanhã estaremos aqui esperando por você. Tchau.